Juan Sebastián Verón. La Brujita é um dos maiores ídolos da história do Estudiantes. Filho de La Bruja, Juan Ramón Verón, que foi tricampeão da Libertadores pelo Estudiantes e também campeão mundial pelo time de La Plata. Juan Sebastián Verón simplesmente foi um dos jogadores que se adaptaram à sua idade. Começou como um volante bem explosivo, bem no começo da sua carreira. Porém, com a idade avançando, ele acabou jogando mais recuado, porém com muita maestria e com muito talento, que foram um diferencial na carreira de Sebastián Verón. Ele começou essa carreira juntamente com o seu pai, no próprio time Estudiantes de La Plata. Com isso, ele teve boas atuações e colocou o time de volta na primeira divisão. Mas a sua curta passagem o levou para o time do Boca Juniors para jogar junto com Diego Armando Maradona, que estava no seu fim de carreira, e por lá teve uma ótima passagem. Isso despertou o interesse do futebol europeu, principalmente do futebol italiano. O treinador Steven Goran Eriksson o levou para o time da Sampdoria, que por lá tinha outros futuros craques também do futebol, Ariel Ortega e também Clarence Seedorf. Por lá ele ficou 2 anos e teve ótimas atuações, fazendo 7 gols na sua passagem. Com tudo isso, o levou para um outro gigante do futebol italiano que estava começando a criar suas asinhas de fora, que era o Parma, que na época era controlado pela Parmalat, a mesma empresa que também patrocinava o Palmeiras aqui no futebol brasileiro. E por lá sua carreira teve muito sucesso, conquistando os seus primeiros títulos. O primeiro foi a Copa da UEFA, onde o time conquistou jogando a final contra o Olympique de Marselha. E por lá ele deu passe para o gol decisivo na final. E também foi campeão da Copa da Itália, em cima da Fiorentina de Batistuta. Após as grandes conquistas e também a ótima passagem que ele teve pela equipe do Parma, ele foi vendido para a equipe da Lazio por 18 milhões de libras, uma baita de uma contratação bem cara. Por lá, chegando na Lazio, já tinha outros grandes craques já no time. Sérgio Conceição, que já foi treinador do Porto, Nedved, Simeone, Inzaghi, dentre outros grandes craques que compõem aquele time da Lazio, que na sua temporada de estreia com o Verón no time, foi campeão do Scudetto, uma campanha simplesmente magnífica, onde o jogador fez 8 gols em 31 jogos. Só ficou atrás na artilharia do time de Marcelo Salas, que fez mais gols do que o volante. Mesmo assim, foi uma temporada impecável. Ainda por lá, na temporada 2000-2001, ele ainda conquistaria a Copa da Itália e também a Supercopa da Itália. Grandes conquistas que marcaram o ápice e o auge também da carreira do jogador, que logo depois foi vendido para o time do Manchester United de Sir Alex Ferguson. Porém, as decepções iriam chegar justamente na Inglaterra para o craque argentino. Vendido por 30 milhões de libras, na época foi a contratação mais cara do futebol inglês. Verón chegou para um time que era recheado de grandes jogadores. Foi campeão da Premier League justamente no seu começo de temporada, porém não teve nenhum tipo de espaço e nem protagonismo no clube. Fez grandes gols, fez boas partidas sim, só que Ferguson nunca deu grandes chances reais para o jogador. Tudo isso, ele foi transferido para o Chelsea, que foi uma das primeiras contratações da era Abramovich, que havia adquirido o time em 2004. Porém, a decepção foi muito maior ainda do que no Manchester United, e na Inglaterra a sua passagem foi simplesmente apagada. Verón precisava reencontrar o seu bom futebol. E onde mais ele iria reencontrar? Na Itália, onde ele teve bastante sucesso nos 3 clubes onde passou. A Inter de Milão adquiriu o jogador por 2 temporadas, um empréstimo na verdade. Lá ele reencontrou o seu bom futebol, fazendo ótimas atuações, vencendo 2 Copas da Itália, uma Supercopa da Itália e também o Campeonato Italiano da temporada 2005-2006, depois que a Juventus acabou sendo envolvida no esquema Calciopoli, onde retiraram o título da Juventus e também rebaixaram ela para a 2ª divisão. Com isso, a passagem de Verón pela Inter de Milão foi um verdadeiro sucesso. Depois de todo esse sucesso na Europa, ele acabou voltando para o seu time do coração e também o time que o revelou, o Estudiantes de La Plata. E por lá ficou de 2008 até 2012. Fez jogos magníficos e grandes conquistas. Conquistou o Campeonato Argentino e também a Copa Libertadores de 2009 em cima do Cruzeiro, no Mineirão lotado e repleto de cruzeirenses. Puderam ver uma virada espetacular do Estudiantes e também a glória eterna de Juan Sebastián Verón, que fez o mesmo que o seu pai. Ele deu entrevistas anos depois declarando que trocaria todos os títulos que conquistou na sua carreira por esse título, que tem muito carinho, principalmente pelo seu pai já ter conquistado 3 vezes esse torneio.
Verón se aposentou no ano de 2012, depois chegou a voltar em um ano e logo em seguida se tornou presidente do clube. Sem sombra de dúvidas, é o segundo maior ídolo da história do clube, visto que seu pai é sim o maior ídolo da história do Estudiantes de La Plata, porém Verón foi um jogador muito mais habilidoso, muito mais técnico e também ofensivo do que o seu próprio pai e é um craque imortal.